Bom dia, prezados, tudo bem? Como é que estão todos? Espero que estejam todos bem aí em suas respectivas casas. Prazer enorme estar com vocês. Hoje vamos tratar sobre um dos recursos mais importantes, que é saindo de uma gripe aqui, então estou tossindo um pouquinho, que é o recurso ordinário, tá bom? De fundamental importância, o recurso ordinário, ele é efetivamente o equivalente no processo civil a apelação, tá? Então, ele é o recurso, via de regra, da sentença, tá? Ele é o recurso da sentença, tá? E ele é o recurso que efetivamente ele é o recurso da sentença, em primeiro lugar. Então, ele é o recurso que efetivamente visa a contestação de elementos da sentença que não tenham sido efetivamente a seu favor, tá? Então, o recurso ordinário, conceito do professor Mauro Schiavi, ele é o recurso cabível em face de uma decisão terminativa ou definitiva proferida por um juízo de primeiro grau de jurisdição, tá? E aí esse juízo, ele pode ser uma vara do trabalho, que é a regra geral, as ações elas se iniciam nas respectivas varas do trabalho. E o juiz do trabalho, ele sentencia e desta sentença acaba o recurso ordinário, ou proferida por um tribunal do trabalho. Porque eventuais ações, quando a lei assim determina, algumas ações, elas efetivamente podem começar nos respectivos tribunais. Você já sabe, por exemplo, ação rescisória, dissídios coletivos. Todas essas ações, por lei, elas já começam no respectivo Tribunal Regional do Trabalho. Começando no Tribunal Regional do Trabalho, o recurso da decisão dessa ação será um recurso ordinário, porém direcionado ao Tribunal Superior do Trabalho. O prazo é um prazo de 8 dias, né? Então, o prazo do recurso ordinário é um prazo de 8 dias, na forma do artigo 895 da CLT, e que é a regra geral dos prazos trabalhistas. Lembrando que o recurso ordinário, assim como os demais recursos trabalhistas, o recurso ordinário também observa ainda aquela lógica antiga daqueles pressupostos de admissibilidade, ou seja, do juízo de admissibilidade, ele ainda ser feito pela instância, ele ainda ser feito pela instância que proferiu a decisão e pela instância imediatamente superior. Então, ele é proferido pela instância que proferiu a decisão e pela instância imediatamente superior. Tá? Esses dois juízos é que fazem a análise dos pressupostos recursais intrínsecos ou extrínsecos de recurso. E isso também acontece no recurso ordinário. Como nós falamos, as hipóteses de cabimento são das decisões definitivas ou terminativas de mérito proferidas ou por juiz do trabalho, quando ele tem sua competência originária, ou pelos TRTs, quando os TRTs têm a sua competência originária, quando certas ações já começam nos TRTs, o recurso da decisão é o recurso ordinário direcionado ao Tribunal Superior do Trabalho. Ok? Atenção! É possível, excepcionalmente, e apenas excepcionalmente, que haja uma hipótese de recorribilidade de decisão por meio de recurso ordinário, feito por meio de decisão interlocutória. E é uma hipótese excepcionalíssima. Que hipótese excepcionalíssima é essa que você tem? Essa hipótese excepcionalíssima
é o caso em que há o reconhecimento da incompetência territorial de um juiz, da incompetência territorial de um juiz do trabalho e que remete para um tribunal distinto daquele que é o juízo onde foi ajuizada a ação. Nesse caso excepcional, e é um caso excepcionalíssimo, prestem muita atenção, porque esta hipótese, inclusive, já foi objeto, essa hipótese, inclusive, já foi objeto de prova da ordem, tá? Essa hipótese já foi objeto de prova da Ordem dos Advogados no Brasil, onde, por exemplo, isso acontece muito aqui em Niterói. O empregado, ele trabalhou toda a vida dele na região da Bacia de Campos, né, da área do petróleo. E ele é demitido e retorna para a cidade natal dele, em Niterói, São Gonçalo. E aí ele ajuiza essa ação em Niterói, em São Gonçalo. Ele ajuiza nessas localidades porque é onde ele está vivendo agora. Só que a regra do artigo 651 da CLT é que o ajuizamento ele deve se dar no local de prestação dos serviços. E aí o que ocorre nessa hipótese? O que acontece nesta hipótese específica? A empresa apresenta a tal da exceção de incompetência, não é verdade? Onde ela quer remeter, obviamente, para o local de prestação de serviços. Se o juiz reconhece que o local de prestação de serviços, se o juiz reconhece que o local de prestação de serviços ele é no mesmo tribunal, ou seja, na mesma região a que pertence onde foi ajuizada a ação, a decisão ela é irrecorrível. Agora, se o reconhecimento da incompetência se dá para um outro tribunal, por exemplo, como se fosse neste caso, por exemplo, Espírito Santo, que é da 17ª região, muda rigorosamente tudo. E aí, neste caso, esta decisão deste magistrado que reconheceu a incompetência territorial para um TRT diferente, no caso do Espírito Santo, desta decisão cabe recurso ordinário de uma decisão interlocutória. Então, olha como pode ser que mude essa questão, olha como é que pode ser a alteração dessa questão junto ao respectivo TRT, ou seja, nem sempre a regra geral é que as decisões que são objeto de recurso ordinário sejam as decisões definitivas ou terminativas de mérito, ou seja, via de regra, sentenças. Excepcionalmente, nesse caso da súmula 214, a linha C, que é da reconhecimento da incompetência territorial para tribunal distinto daquele que foi o excepcionado, neste caso em particular, há uma hipótese de recurso ordinário advindo de decisão de natureza interlocutória. Beleza. Então, formalidades importantes do recurso ordinário que a gente tem, em primeiro lugar, a questão da regularidade formal do recurso. Tá? A questão da regularidade formal do recurso. Aqui cabe uma atenção, porque a regra lá do Código de Processo Civil é que a apelação
ela deve apresentar tanto os fatos quanto o direito que está sendo ali tratado. Então, no recurso ordinário, tanto os fatos quanto o direito, eles efetivamente devem ser tratados. No processo do trabalho, a gente tem a regra do artigo 899 da CLT, onde os recursos devem ser apresentados pela chamada simples petição, ou seja, basta a primeira folha do recurso. Essa folha aqui. Basta essa primeira folha aqui para haver a recorribilidade, ou seja, a rigor, a ideia no processo do trabalho é de simplificação. E como se pensou lá no passado? Que a parte era uma parte muito simples, que era uma parte que não tinha conhecimento técnico, que muitas vezes não sabia nem ler e escrever, a ideia era a facilitação do acesso. Então, quando o artigo 899 da CLT ele fala em simples petição, a rigor bastava que a parte apresentasse isso aqui, essa folha de rosto. Essa é a simples petição. Então, bastava que isto fosse apresentado, a tal da simples petição, com o endereçamento, o número do processo, o nome do recorrente, nome da recorrida, sem maiores formalidades. Só que o processo, você já sabe que o direito do trabalho ele vai ficando mais complexo com o tempo. O processo do trabalho ele também vai ficando mais complexo ao longo do tempo. E boa parte da doutrina, ela entendia que, além da tal da simples petição, também era necessário, além da tal da simples petição, também era necessário apresentar os fatos e fundamentos de direito. Até que um caso desses foi para o Tribunal Superior do Trabalho. Um caso que aconteceu até no TRT da 17ª Região Espírito Santo. Uma parte representada por meio do seu advogado apresentou como recurso ordinário apenas a simples petição só. Ele apresentou apenas a simples petição. Ele não apresentou um fundamento de fato. Ele não apresentou um fundamento jurídico sequer. E aí, quando ele apresentou o recurso ao Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, o tribunal disse não preencheu os pressupostos intrínsecos de recurso. Faltou regularidade formal por aplicação subsidiária do artigo 1010, incisos 2 e 3, né? Faltaram os fundamentos de fato de direito, porque você só apresentou a folha de rosto. E o tribunal não deu seguimento ao recurso. E aí, esta parte, ela apresentou agravo de instrumento perante o Tribunal Superior do Trabalho. E o Tribunal Superior do Trabalho entendeu. A parte tem razão. Não precisa apresentar os fundamentos de fato e de direito no recurso ordinário. O recurso ordinário trabalhista, ele é um recurso que exige a simples petição apenas, tá? A simples petição apenas, tá? Então, apenas a simples petição é que apenas a simples petição. Não há necessidade de apresentação dos fundamentos de fato e de direito. Não há necessidade de dialeticidade, ou seja, troca de informações técnicas no recurso ordinário. Ela apenas é exigida no recurso de revista. Entenderam isso aí? Beleza, pessoal? Então, esse é o entendimento da súmula 422, inciso 1 e 3 do TST. Tá? Eu, particularmente,
contesto muito essa súmula. Eu, particularmente, acho que a súmula ela parte de um pressuposto que, a meu ver, é um pressuposto relativamente incorreto. Porque por que a súmula só exige a fundamentação jurídica para o Tribunal Superior do Trabalho e não exige para o Tribunal Regional do Trabalho? Qual é o fundamento disso? Porque a súmula está pensando no ius postulandi. A súmula está pensando no ius postulandi, a súmula está pensando justamente naquela hipótese do empregado que venha a juízo em nome próprio, né? A parte ele vem efetivamente a juízo sem representação técnica. E aí, de fato, ele não conhece o direito. E aí, de fato, os recursos para o TRT, eles, de fato, não precisam ter fundamentação. Agora, e se a parte vier com advogado, né? E se a parte efetivamente vier com advogado, se a parte vier representada por meio do seu advogado, será que ela está hábil a apresentar somente a simples petição? O TST entende que sim. Mesmo com a presença do advogado, basta a simples petição. Não precisa apresentar fundamentos de fato de direito, ou seja, há uma dispensa à dialeticidade neste caso. O que eu não concordo. Mas o entendimento uniformizado do Tribunal Superior do Trabalho é que há uma dispensa de dialeticidade. Acho que fomos claros nisso aí. A outra formalidade importante, além do prazo, além da regularidade formal, é, obviamente, o preparo. Tá? O preparo do recurso ordinário ele é feito pelo reclamante, somente por meio das chamadas custas judiciais, que é o pagamento que você faz para a respectiva movimentação do Poder Judiciário. E aí, essas custas judiciais elas são devidas nas hipóteses de improcedência e de extinção sem resolução do mérito. Então, se isso acontecer, se houver improcedência ou extinção sem resolução do mérito, obviamente que o reclamante paga as custas, exceto nos casos em que ele for isento por justiça gratuita. Se o benefício da gratuidade de justiça lhe for concedido, e aí automaticamente ele fica isento do pagamento das custas judiciais. Agora, o reclamado, ou seja, a empresa, muda, tá? A empresa, além de pagar as custas judiciais, ela também vai pagar aquela verba denominada depósito recursal. E o que é o depósito recursal? É o valor que é pago a título de garantia do juízo, não é verdade? É o valor que é pago a título de garantia do juízo. Então, o valor que eventualmente você vai pagar ao empregado, se você, empresa, quer recorrer, automaticamente você vai ter que antecipar este depósito para você recorrer. Então, o depósito recursal nada mais é do que um pagamento de uma condenação antecipada, onde você garante o juízo que é devido ao reclamante e você vai antecipar esse pagamento, vai deixar na conta vinculada ao juízo, ou seja, aos cuidados do juiz, ele fica lá presinho, rendendo milhões, né? Que é aquele pagamento da poupança que não rende nada, que é o TR mais até 3% ao ano, tá bom? Bom, então o preparo
vocês sabem que o preparo, portanto, é o efetivo pagamento de despesas processuais mais depósito, e efetivamente este preparo ele tem no reclamante apenas as custas, no reclamado as custas mais o depósito e recursão. Particularidades aqui com relação ao depósito e recursão. O depósito e recursão ele vai ser reduzido a metade nas hipóteses do parágrafo 9º, né? Então, nas hipóteses que eu tiver sociedades filantrópicas, empresas em recuperação judicial, empregadores domésticos, micro e pequenas empresas, ele é reduzido à metade. No parágrafo 10, eu tenho as hipóteses do artigo 899, eu tenho as hipóteses de isenção do depósito e recursão. Tá? Quais são as hipóteses de isenção? Empresa falida, benefício concedido da gratuidade de justiça, hipótese de isenção também é o de sociedades, na verdade, eu falei uma coisa errada, sociedades filantrópicas é a de isenção. Então, é importante que vocês tenham parágrafos 9 e 10 na cabeça, para que essas questões normalmente caem em provas objetivas. E o parágrafo 11, ele trata da chamada convolação. O que é convolar? Convolar é trocar. Convolar algo significa trocar. Então, a troca do depósito recursal de dinheiro por outra prestação. Tá? Então, é a troca de dinheiro por uma outra prestação. Então, o parágrafo 11 diz que é possível você trocar e depositar. Vai valer como depósito recursal. Não somente o dinheiro, mas também você pode trocar por seguro-fiança, e aí você vai contratar com uma seguradora uma fiança, ou mediante o banco. Você pode também comprar junto ao banco o respectivo depósito recursal, tá? Já adianto que não vale a pena. Porque você tem que pagar, óbvio, o banco não cobra barato por isso, além do depósito, e você ainda tem que antecipar mais 30% do valor da condenação. Então, você antecipa mais 30%. O banco, além disso, o valor respectivo que o banco ou a seguradora vão garantir para você, do seguro-garantia ou da fiança, e ainda tem um valor específico a título de taxa, que obviamente o banco vai cobrar, ele não vai fazer isso de graça. Desculpa, pessoal. Então, é muito caro, mas, por vezes, pode ser uma saída para algumas empresas que não têm aquele dinheiro disponível ali naquele momento para fazer o depósito. Pontos finais aqui são novidades do Código de Processo Civil que falam da análise de preliminares do próprio recurso ordinário para você sanear eventuais nulidades existentes na sentença. Se as nulidades elas forem relativas, né? Se essas nulidades na sentença elas forem nulidades chamadas nulidades relativas, nulidades leves, que não estejam lá no artigo 966 do CPC, o tribunal sana o vício, então, e julga, ou seja, aquele tal do efeito vertical que vocês conhecem, o efeito vertical recursal, ou seja, o tribunal busca o vício
ele mesmo resolve, ele mesmo julga. Agora, o tribunal pode ter uma alternativa para evitar certas supressões de instância. Vendo que a sentença é nula, por exemplo, por uma falta de provas, o que o tribunal pode fazer? O tribunal, ele remete o processo para o juiz do trabalho da vara do trabalho. O juiz, por exemplo, ele promove a produção de provas testemunhal, documental. A sentença fica intacta e automaticamente devolve para o tribunal o processo com aquele vício saneado. E o tribunal julga. Então, isso é uma maneira de você economizar tempo, burocracia, anulando uma sentença, determinando que o juiz sentencie de novo. Acho que isso é muito bom. E uma outra possibilidade são as chamadas nulidades absolutas, ou seja, são nulidades que não são ultrapassáveis no processo, ou seja, são insanáveis. Então, nesses casos das nulidades absolutas, e eu sempre falo como dica, eu sempre digo como dica de nulidades absolutas, aquelas previstas no artigo 966 do Código de Processo Civil, que falam das ações rescisórias, né, aquelas hipóteses específicas da ação rescisória. Então, nessas nulidades absolutas, não tem saída. Aí a nulidade é a nulidade da sentença. Bom, eu montei aqui para vocês o corpo de um recurso ordinário, só para que vocês tenham uma ideia, de fato, do que efetivamente, como se monta um recurso, né? A primeira coisa que você vai fazer no recurso é efetivamente o endereçamento, né? Você vai fazer a folha de rosto, em primeiro lugar, lembrando que no processo do trabalho, como você tem o duplo juízo de admissibilidade, como a gente falou no início aqui da apresentação, você tem que remeter primeiro para o juiz que proferiu a sentença, para depois a análise ser feita da admissibilidade pelo respectivo tribunal que vai julgar. Então, você faz a folha de rosto, em primeiro lugar, direcionando para o juiz que proferiu a sentença. Então, você vai ao juízo da vara do trabalho, do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª, sei lá, da região que seja. Você também pode colocar ainda, o processo do trabalho ainda admite você colocar excelentíssimo senhor doutor juiz do trabalho, também pode ser. Bota o número do processo. O nome das partes, você não precisa repetir, né? Você pode colocar nome do recorrente, devidamente qualificado nos autos, diante da sentença, o nome do recurso, a respectiva fundamentação legal, 895 da CLT, e o nome da parte recorrida, aquela que teve a sentença a seu favor e que você está recorrendo contra esse pedido. Faz a menção acerca do prazo e do respectivo preparo, dizendo que requer a juntada dos documentos comprobatórios das custas no valor de tanto, e se for empresa do depósito recursal no valor de tanto, devidamente, de maneira a estar devidamente comprovado o preparo necessário ao regular processamento do recurso pelo Tribunal da Instância Superior. E aí você finaliza, coloca a data e assinatura, e em seguida você vai fazer as chamadas razões de recurso. E aí você parte para as razões de recurso. Primeira coisa que você vai fazer é endereçar ao tribunal que vai julgar o seu recurso. Ou seja, você vai endereçar ao tribunal para que ele faça a análise de admissibilidade do tribunal agora e julgue o fundamento de recurso. Então, você vai colocar ao egrégio Tribunal Regional do Trabalho da X região, nome do recorrente, nome da recorrida, processo, número tal, e a partir daí você começa
a respectiva fundamentação, colhendo a turma, excelentíssimos desembargadores, e faz toda a fundamentação do seu recurso. Lembrando que na fundamentação do recurso, é essencial nessa fundamentação do recurso que você separe as verbas, que você separe exatamente o que vai ser falado. Então, se a sentença ela falou sobre horas extras, adicional noturno e adicional de salubridade, separe os tópicos. Então, você diz, horas extras, a sentença contém erro por isso. Aí você justifica com fatos e fundamentos. A mesma coisa vai acontecer se você, no caso do adicional de noturno. Então, você separa, faz um outro tópico e fala adicional noturno. E aí você efetivamente diz o adicional noturno foi julgado de forma indevida, uma vez que tarará, 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 aí você dá todos os fundamentos de fato e de direito. Eventualmente, você pode ter adicional de insalubridade, aí você, mais uma vez, separa um tópico, fala um tópico de recurso. Não coloque tudo junto no recurso. Separe tópico por tópico, fundamento por fundamento, para que isso fique claro para o juiz. Encerrou isso? Conclui. Tá? Faz a conclusão. Não há necessidade de pedidos em recurso. Tá? O que você vai querer é a reforma da sentença. Então, o que você vai querer é a reforma da sentença de mérito. Tá? O que você vai querer é efetivamente a reforma da sua sentença de mérito. Esse é o ponto. Você vai querer que essa sentença seja modificada, que ela seja alterada. Eventualmente, algumas partes elas promovem, a título de organização apenas da peça, elas fazem uma espécie de rol, dizendo, olha, o recurso ele pretendeu alterar isso. Não tem problema nenhum fazer isso, tá? Zero problemas. Mas isso não é uma exigência da peça. Não há pedido. O único lugar onde você vai fazer pedidos é numa petição inicial de uma reclamação trabalhista ou, eventualmente, numa reconvenção. Nem na contestação você faz pedido. Numa reconvenção, sim, porque é uma ação dúplice de natureza contraposta. Mas você não faz, por exemplo, numa contestação. Numa contestação, você contesta os pedidos da parte contrária. Eventualmente, você pode colocar o que você está contestando de forma organizada, mas não é uma exigência da contestação e muito menos do recurso ordinário. E aí você conclui e fecha com o respectivo à parte final. Temos em que pede deferimento, data e assinatura é fundamental. Jamais esqueçam isso, que a assinatura ela deve constar ou nos fundamentos ou na folha de rosto. Não há necessidade das duas, mas você, obviamente, como advogado precavido, vai assinar as duas. Se não tiver assinatura, o juiz tem que, orientação jurisprudencial 120, o juiz tem que dar um prazo de 5 dias para que você assine a peça, seja como advogado, seja como parte. Então, o juiz é obrigado a lhe conceder um prazo de 5 dias para que você saneie o vício da assinatura. Se você sanear, o recurso vai ter prosseguimento. Não saneou, o recurso vai ter negado provimento por falta de... negado seguimento, perdão, por falta de identificação da peça. Ok, meus caros? Queridos, muito obrigado por hoje. Sou muito agradecido mais uma vez. Vocês
Muito obrigado e estamos à disposição. Um forte abraço a todos. Fiquem com Deus.